Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ensino Excel. É um prazer encontrar vocês aqui novamente no meu canal. Desde já peço que você não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares a respeito deste novo conteúdo que estarei lançando hoje para vocês. Nessa videoaula nós iremos fazer uma dinâmica a respeito de uma entrevista de emprego utilizando o Excel. E uma das principais funções mais exigidas em teste de emprego é justamente a função C. Só que tem uma condição. Nesta videoaula nós iremos ver a condição C de maneira alinhada. O que é isso? Um C dentro de outro C, que serve um pouquinho para dificultar essa entrevista de emprego e esse processo de seleção. Então, vamos partir para a nossa grande aula. Então agora a gente vai colocar a mão na massa. Eu preparei uma planilha aqui para nós de um teste de Excel para a entrevista de emprego. E quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho ou almejando uma ascensão dentro da empresa, é de extrema importância que a gente tenha essa habilidade de dominar o Excel, tanto no nível básico quanto no nível intermediário e, se possível, avançar, certo? Então aqui nessa planilha nós temos os nossos vendedores, nós temos uns dados simples aqui do mês de janeiro e fevereiro, valor vendido e quantidade de vendas. Temos aqui o total vendido, que nós iremos utilizar a fórmula soma, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores. E aqui a gente precisa descobrir a comissão desse vendedor de acordo com o total vendido, de forma automatizada. Nós já temos aqui o salário de cada vendedor e aqui a gente precisa ter o salário líquido mais a comissão que a gente vai encontrar. Aqui embaixo nós temos uma tabela de comissão, que é justamente em cima dessa tabela que nós iremos analisar quais os parâmetros necessários para o valor a receber de comissão de cada vendedor. Colocando a mão na massa aqui, eu preciso saber o total vendido do mês de janeiro e fevereiro de cada vendedor. Então, nós já sabemos que inicia com igual, podemos já digitar a função soma, seleciono aqui a minha célula B6 e a minha célula D6, fecho e aperto Enter. Então, como nós já sabemos que não precisamos fazer para as demais, basta eu utilizar a nossa alça de preenchimento e pronto, nós temos o resultado de todos os nossos vendedores. Agora, vem uma função de extrema importância que a gente precisa ter bastante atenção. Eu vou fazer passo a passo, certo? Para que a gente não se perca no raciocínio. Eu quero saber aqui se o valor vendido for menor que 4.000, ele vai receber uma comissão de 5%. Se for entre 4.001 a 7.000, uma comissão de 10%. Se for entre 7.001 a 10.000, uma comissão de 13%. E se for superior a 10.000, ele vai receber uma comissão de 15%. Então eu preciso utilizar esses parâmetros aqui dentro dessas células de forma automática. Então vamos lá. Como todas as funções, a função C, ela também começa com o sinal de igual, ela é uma função lógica. Então eu vou utilizar C, teste lógico. Se essa minha célula F6 ela for menor ou igual a 4.000, qual vai ser o percentual? Ou seja, se essa condição aqui ela for verdadeira, qual o percentual a ser atendido? 5%. Ponto e vírgula. Percebam que nesse primeiro C, se eu digitar ponto e vírgula, aparecerá um outro argumento para mim, que é o valor falso. Então, se não satisfazer essa condição aqui, ele não vai aparecer para mim verdadeiro e vai aparecer para mim a função falsa. Eu vou fazer só um exemplo aqui. Eu vou colocar o OK, só para nós percebermos a diferença. Fecho e aperto Enter. Por que ele deu OK? Porque justamente a função ela está superior ao valor de 4.000. Se eu mudar aqui o meu valor para 500, ele dá 4.000 e a minha comissão passa a ser 5%. Certo? Então até aqui deu para a gente entender o uso do C. Então como funciona o C de forma alinhada? Vamos apertar F2. Digitamos aqui a nossa condição verdadeira.
E quando aparecer aqui para nós digitarmos a condição de valor falso, nós iremos utilizar um outro C. C da mesma forma que o primeiro. Eu quero saber o meu resultado de F6. Se ele for menor ou igual a 7.000, qual vai ser o percentual? 10%. Certo? Então, se eu for fechar essa condição aqui, percebam que são dois parênteses. Esse vermelho que fecha esse segundo C e esse preto que fecha o primeiro C. Aperto Enter, deu 5%. Se eu aumentar aqui para 2.500, deu 6.000, ele está entre essa faixa e ele dá 10% de comissão. Legal, não é? Agora, Leandro, e se for o resultado de 4.001? Então eu vou digitar 501, tem que dar 10%. E se eu digitar 500, ele já entra nessa primeira faixa aí de 4.000, deu 5%, certo? Então agora a gente vai dar continuidade. Se o meu F6 ele for menor ou igual a 10.000, qual vai ser o percentual de comissão? 13%. Se o meu F6 ele for maior que 10.000, qual vai ser o meu percentual de comissão? 15%. Então, não é preciso, conforme eu falei para vocês, que eu coloque o valor falso, porque ele está entre colchetes. Então vamos lá. Eu fecho esse parêntese, fecho esse parêntese do terceiro C, fecho esse e dou Enter. Olha que legal. Nós já temos aqui. Então, se eu colocar aqui o valor para 7.000, 15%, porque ele passou 10.500. Percebam que, assim, macete de prova. Quando se for utilizar um valor entre, sempre comece pelo valor maior. Por quê? Percebam que aqui eu utilizei o valor 4, 7, 10 e 10.001. Justamente quando ele fizer isso aqui, ó. Se esse valor F6 for menor ou igual a 4.000, ele vai dar um resultado. No segundo C, quando eu utilizo a faixa de 7.000, ele vai ter que ir até o valor de 4.001. Quando ele não satisfaz essa condição, ele passa para outra condição verdadeira, que é do valor de 4.000. Entenderam? Então aqui eu preciso arrastar. Percebam que vai acontecer. A célula de G9 até a minha G12, elas deram 0%. É um erro. O que eu preciso fazer para corrigir esse erro aqui? Aqui na nossa primeira célula que nós digitamos a fórmula, nós precisamos travar com F4 os resultados dos nossos percentuais. E devemos deixar livre as células que utilizam justamente o valor de total vendido. Então aqui, ó, aperto Enter. Agora eu vou arrastar novamente. E nós temos o resultado correto, certo? Até aqui alguma dúvida? Não? Agora a gente precisa saber somente o valor do nosso salário mais a nossa comissão também de forma automática. Eu digito igual, pego o meu salário mais, abro parênteses, o salário vezes o percentual de comissão e fecho. O que o Excel vai fazer aqui? Ele vai calcular primeiro o que está entre parênteses, correto? Ele vai multiplicar aqui 1.500 vezes 13% e depois vai somar com o salário. Olha que legal. A alça de preenchimento. E aqui eu tenho o resultado do meu salário mais a minha comissão. Ficou alguma dúvida a respeito da fórmula C alinhada? Obrigado por você ter chegado até aqui. Aguardo seus comentários, aguardo sugestões de testes que a gente pode fazer dentro do Excel e que são exigidos por entrevistas de emprego. Curta esse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever. E te aguardo na nossa próxima aula. Até mais!